volta agora para quem nos acompanha pela televisão e a gente vai continuar falando de Estados Unidos porque aconteceu hoje por lá uma nova audiência do ex-presidente da Venezuela, Nicolás Maduro. Maduro, que foi deposto da presidência depois de ter sido sequestrado pelos Estados Unidos em janeiro. Na audiência, ficou definido que o julgamento dele será no dia 1º de junho do ano que vem. E para contar mais detalhes sobre como foi essa audiência e também os bastidores desse caso, eu chamo agora o observador da Casa Branca, Fernando Hessel. Hessel, muito prazer em falar com você novamente. Conta então, para quem nos assiste, como que foi essa audiência hoje e como que ela repercutiu aí pelos Estados Unidos. Oi, Camila, um prazer falar com você e com os amigos do Metrópolis. Realmente a audiência de hoje era uma audiência bastante aguardada, não somente para os venezuelanos, mas também para os americanos, que essa é uma pauta de interesse não só nacional, mas como internacional também. Nós estamos falando de um tipo de intervenção num país teoricamente democrático, né? E que tem seus desdobramentos econômicos. Então, por isso, existe toda uma questão, como você bem trouxe aqui, foi sequestrado realmente, literalmente, do país de origem. Então, hoje foi uma audiência bastante curta, né, de 15 minutos. Nicolás Maduro, presidente da Venezuela, não falou nada, tampouco a sua esposa, e ficou determinado aí que somente o ano que vem haverá o julgamento. Por que que isso acontece? Isso é um rito normal aqui nos Estados Unidos, diferente do Brasil, né? Existe um espaçamento muito grande para que se aconteça qualquer julgamento, tanto na fase criminal quanto na área civil, existe realmente esse tempo prolongado que acaba realmente trazendo uma certa ansiedade, justamente para quem, principalmente, está detido e alega que está detido injustamente. Mas ah, ah, isso não representa, Camila, de que esse caso possa ser resolvido até, né, a data estabelecida do ano que vem. O advogado de Nicolás Maduro apresentou uma estratégia de defesa ao juiz e o juiz acatou isso. O que que isso representa? É a possibilidade de entrar com recursos para justamente derrubar essa detenção do presidente venezuelano. E como isso acontece? São duas tentativas, a gente chama isso de dismiss, né? É um pedido para arquivamento desse processo, e são duas táticas, né? Uma ele vai usar sobre a questão de que a prisão foi feita de maneira injusta e ele vai tentar comover realmente o juiz dessa situação. Houve uma primeira tentativa, meses atrás, desse arquivamento, que foi justamente a questão do direito de Nicolás Maduro ter um advogado e conseguir ter essa defesa aqui nos Estados Unidos. E foi aí que aconteceu que, diante da situação das contas bloqueadas do governo venezuelano, ele estava impossibilitado de pagar um advogado. E o que que aconteceu? Isso poderia ser derrubado na corte de Nova York. Isso só não aconteceu porque o governo americano, sabendo dessa possibilidade do juiz soltar Nicolás Maduro, preferiu liberar o dinheiro, né, destravar o dinheiro venezuelano aqui nos Estados Unidos e que esse dinheiro fosse usado para pagar os advogados de Nicolás Maduro. Ou seja, tem um longo caminho, sim, mas muita coisa pode acontecer nesse período. A próxima data de pedido de dismiss, de arquivamento, vai acontecer agora, ainda esse ano, em novembro. Agora, Hessel, você trouxe essa estratégia da defesa de Maduro para tentar pedir o dismiss, né, o arquivamento do caso. Agora, do lado do Departamento de Justiça, eles têm base suficiente, argumento suficiente para seguir com esse caso? Porque eu lembro que lá no início eles falaram sobre a questão de que Nicolás Maduro chefiaria essa organização criminosa de tráfico de drogas, depois voltaram atrás. Em que pé está isso? Eles conseguem de fato provar que Nicolás Maduro teve participação ou é um caso que está um pouco fraco nos argumentos, digamos assim? Sim, não, você está certíssima, corretíssima. Não existe fundamento lógico para esse tipo de prisão.
O único problema da justiça americana nesse sentido é que, primeiro, eles prendem e depois eles vão buscar realmente se isso faz sentido ou não. Isso é um ponto negativo da justiça americana, apesar de ela tentar ser o mais breve possível. Mas o fato é que agora, neste momento, e isso não acontece só com Maduro, tá? É importante deixar isso bastante claro. Esse é o sistema judicial dos Estados Unidos. Então, o que que acontece? O juiz ele coloca as duas partes para debaterem enquanto essas datas vão acontecer. Então, haverá um momento, por exemplo, de pedido de discovery, que a gente chama aqui, que é um pedido de provas. Não é a justiça que faz isso, não é a polícia que faz isso. Quem faz isso são as partes. Então, a gente está falando do governo americano e o próprio apenado, que é o Nicolás Maduro. Então, o que vai acontecer nesse momento, quando chegar a fase do discovery? Os advogados do Nicolás Maduro vai fazer perguntas ao governo americano para poder buscar o embasamento dessa questão. E isso pode acontecer vice-versa também. O governo americano pode estipular perguntas sensíveis contra Nicolás Maduro para que os advogados dele respondam e aí sim levante-se as provas para depois o juiz analisar toda essa situação. Então, é um pouco diferente realmente do sistema brasileiro, mas é bastante interessante essa forma de buscar as provas nesse sentido. Agora, a gente sabe que realmente existem provas que são muito frágeis, que não se sustentam, mas infelizmente a justiça americana dá essa possibilidade de ambas as partes colocarem durante, né, esse período de julgamento as suas questões, o porquê e os motivos. Agora, Hessel, isso é um problema para Donald Trump, o fato dele ter decidido capturar Nicolás Maduro, ele está preso por esse tempo, não ter talvez fundamento para a prisão dele, ou por isso ser um problema, como você trouxe já do judiciário americano, isso acaba não impactando? Olha, na verdade, o Donald Trump está se aproveitando do sistema jurídico, judicial dos Estados Unidos, porque ele é a melhor pessoa que Eu conhece posso o seguir ainda com sistema ele, né? judicial. Ele já sofreu várias questões, ainda sofre várias questões, né, jurídicas que estão correndo ainda e vão correr logo depois que ele deixar o governo. Então, ele sabe desse rito processual, então por isso que ele está se beneficiando disso, porque o que ele quer, na verdade, é o dinheiro, é o petróleo da Venezuela, e isso ele conseguiu. E agora é só correr atrás do prejuízo que a parte dos advogados de Nicolás Maduro vai ter que fazer. Volto a dizer, quem está se beneficiando mais dessa situação é Donald Trump. Eita. Hessel, e na segunda-feira, o secretário de Estado dos Estados Unidos, o Marco Rubio, afirmou que os Estados Unidos vão estar muito envolvidos no diálogo entre o governo venezuelano e um setor da oposição do país. O que esperar, então, da participação dos Estados Unidos nessa questão, né? Uma coisa que já ficou bastante evidente, bastante clara aqui para os Estados Unidos, é essa intervenção, não só econômica da Venezuela, mas como política também, né? Já se cogitou na semana passada o interventor, o possível interventor na Venezuela, que seria Marco Rubio. Isso não foi assinado, não foi consolidado, mas é um nome que se aventa aí da possibilidade dele entrar como interventor durante o período de novas eleições. Hessel, muito obrigada. Obrigada por participar com a gente, trazer esses esclarecimentos. E qualquer novidade também sobre esses casos, você volta aqui para conversar com a gente no Agora Metrópolis. Um prazer todo meu. Um abraço.